Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 14 a 15, como está escrito: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça, misericórdia e o seu amor, Ele sempre vem nos visitar com uma porção bendita de sua graça, de sua misericórdia, trazendo consigo a sua unção, o seu pão, a sua água, que pode perfeitamente trazer vida de Deus para o nosso coração, trazer saúde que só Ele tem para oferecer, vem para realizar milagres e fazer com que o nosso coração encha de gozo e de esperança e de conhecimento daquela pessoa a quem nós cremos, a quem nós aceitamos como nosso Senhor e Salvador, a pessoa bendita dele mesmo, do Senhor Jesus Cristo, que vem em nosso lar para abençoar o nosso viver. Da mesma maneira que entrou na casa de Pedro, e ali ele deparou com a sogra de Pedro acamada, e tocou na mão, e a febre deixou, e ela levantou e serviu. Que coisa maravilhosa, um texto pequeno, mas bastante rico de sabedoria, de conhecimento e de revelação da grandeza do nosso Deus. Primeiro ponto que nós podemos considerar é de que a presença do Senhor Jesus Cristo traz solução, traz milagre, resolve os problemas da humanidade. A presença dele ali na casa de Pedro, ele veio exatamente para isso mesmo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que estão enfermos. E aqui na casa de Pedro, uma mulher que estava ali deitada com a febre, possivelmente uma febre muito alta, revelando coisas piores, porque a febre sempre é um sinal de que há algo errado em nossos órgãos e que pode muitas vezes ser até prenúncios de morte, de destruição. Então a febre, ela muitas vezes é um sinal de que a nossa vida está a perigo. Mas esse sinal que muitas vezes os médicos têm necessidade em fazer exames de sangue e tudo mais para saber o que está acontecendo em nosso corpo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é onisciente. Onisciente, sendo Ele onisciente ou presciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas e Ele pode, em sua onipotência, Ele pode resolver os nossos problemas sem mesmo a gente sair de casa, sem mesmo ir ao médico. Ele pode perfeitamente realizar o milagre e trazer solução de vitória, de vida para o nosso ser. Então, a primeira coisa que consideramos aqui é que a presença de Jesus faz a diferença. Eu quero, na altura dos acontecimentos, dizer a você, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, de perto, de longe,
que não importa a distância onde você estiver ou aonde você está, e nem tampouco a circunstância em que você está vivendo, muitas vezes no momento de aflição e quem sabe até ameaças de morte, mas eu quero te dar uma grande notícia. O Senhor Deus está perto. O Senhor Jesus está perto. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E disse mais: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de buscá-lo, mas ele vem em nossa casa, ele vem em nossa vida, ele vem trazendo consigo a solução, trazendo consigo o milagre, porque só Deus pode fazer milagres, e ele vem então para mudar o quadro da nossa história, transformar a nossa derrota em vitória, transformar a nossa tristeza em alegria, fazer com que a nossa vida, muitas vezes com ameaças de dor e de sofrimento, até mesmo de morte, se transforma em casa de festa, em casa de alegria, como aconteceu no caso, na passagem lá do Evangelho segundo São João, capítulo 11, a passagem que Jesus veio visitar Marta e Maria, quando Lázaro já na sepultura e tudo parecia perdido. Jesus Cristo chegou para fazer a mudança, para fazer a diferença, e aquela casa que era casa de dor, casa de pranto, casa de agonia, de sofrimento, de frustração que a morte traz, transformou sem dúvida alguma numa casa de alegria, uma casa de festa, tudo porque Jesus chegou. E eu quero te dizer que Jesus está bem perto da sua vida, nesse momento que você está me ouvindo. Jesus Cristo está perto e ele vai te socorrer, porque o prazer de Deus, como eu sempre tenho dito, o prazer de Deus é nos socorrer, é nos salvar, é trazer vida, é trazer alegria, é nos tirar da miséria, da pobreza, nos tirar de situações terríveis que a circunstância nos impõe e que muitas vezes o próprio Satanás está por trás de muito sofrimento, mas Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Então, o primeiro ponto é exatamente esse, que a presença de Jesus faz a diferença. Então, quando Jesus chegou lá, viu a sogra de Pedro acamada com febre. Olha, não há necessidade muitas vezes de nós falarmos ou abrir o nosso coração e a nossa vida para Deus. Abrir o coração para Deus, abrir a nossa vida, traz satisfação para nós. Mas o nosso Deus, ele é muito mais do que nós podemos imaginar. Não é necessário muitas vezes a gente falar qualquer coisa, ele já sabe. Ele é presciente. Ele está ciente antes mesmo de acontecer. Ele sabe todas as coisas. Antes que você faça oração, antes que você peça, ele sabe perfeitamente o que eu e você precisamos para termos uma vida de vitória neste dia. É bom, eu sempre falo, estar na presença dele. Muitas vezes você pode ficar até em silêncio na presença dele, mas a unção dele enche a casa, a unção dele enche o templo, a unção dele enche o seu quarto quando você está debaixo do nome de Jesus numa intercessão. A presença dele faz a mudança. E muitas vezes pessoas vêm orar comigo aqui na cidade de Barretos. Eles vêm doentes, enfermos, sofrendo,
gemendo de dor e de sofrimento, e começa a conversar comigo ali, e eu fico sempre pronto a ouvir, e conversamos ali, e depois a pessoa diz para mim: olha, não é preciso mais de orar. A dor foi embora. O sofrimento acabou. A dor foi embora. E alguns dizem: só porque eu estou aqui em sua casa, só porque eu estou aqui em sua presença, a dor foi embora. E eu tenho a alegria, o prazer de informar de que, na realidade, não é a minha presença, nem tampouco a minha casa, nem tampouco a igreja onde eu sou pastor, mas é a presença dele, é a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é a força do seu reino operando em nosso favor. E assim, quando ele chega na presença dele, tem unção, tem cura, tem vida, tem alegria, a dor bate em retirada, a depressão sai, o pânico, a insatisfação, a insegurança, a solidão, os medos, fobia, tudo que não presta, que o diabo colocou em nossa raça através da queda de Adão e Eva, bate em retirada na presença do Senhor Jesus Cristo. Isso eu posso afirmar, de que na presença do Senhor Jesus há a solução a gozo eterno, que você não jamais poderá encontrar em um outro lugar, em uma outra pessoa. Você jamais poderia encontrar o que você encontra na pessoa de Jesus Cristo. E o seu trabalho é somente descansar nele. Há um hino que a igreja canta, há muito tempo que eu não ouço cantar, mas que fala dessa verdade. Quando o Senhor, o cantor, o compositor, com muita unção divina, ele se coloca como se Jesus falando conosco, e Jesus diz assim, mais ou menos assim: filho, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Olha, meu ouvinte, o que Deus está dizendo para você neste dia: é meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. Aleluia! É isso que aconteceu na casa de Pedro. A sogra ali com febre, talvez uma febre que revelava perigos de morte, perigo de destruição. Mas Jesus chegou e ele pôde dizer: não, é meu, não esquenta, Pedro, não fique triste nem derrotado, nem em desespero, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Meu ouvinte, é isso que Deus está dizendo para você nesse dia, nesta hora. É dele todo o trabalho de restauração de sua vida, de libertação dos seus vícios, de tirar a tristeza, tudo aquilo que te mata, que traz derrota para a sua vida. Ele é pronto, ele está pronto a solucionar. Basta você ter um coração capaz de receber, porque um dos grandes problemas da nossa raça é receber de graça. E por isso muita gente vai para o inferno, porque a salvação é de graça. E o homem orgulhoso, depois da queda de Adão e Eva, parecido com Satanás, que é orgulhoso, completamente orgulhoso, nós temos dificuldade em aceitar de graça da água da vida, e por isso muita gente vai para o inferno, porque a salvação é de graça. A cura, a solução, a vitória, a prosperidade, olha, é de graça. É o Senhor Jesus que nos dá, quando nós estamos na presença dele, quando ele chega
em nossa vida. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus tocou na mão. Olha, Deus não está limitado a nada. Como eu gosto disto, que muitas vezes nós, religiosos, colocamos condições para o agir de Deus e nós achamos que Deus tem que agir da maneira que nós pensamos. Algumas vezes nós pensamos que só colocando a mão na cabeça da pessoa, do necessitado, vai ser curado. Olha, aqui Jesus tocou na mão da mulher. A outra ocasião, uma mulher que estava com fluxo de sangue há tanto tempo, tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia fala a respeito de que pessoas pegavam lenços de Pedro e tocavam nos enfermos e era curado. Olha, meu ouvinte, Deus age da maneira que Ele quer. Eu quero lembrar-lhe, Ele é Senhor. Ele é Senhor do céu, da terra e debaixo da terra. Ele tem o controle da vida em suas mãos. Ele age como Ele quer. Fica estranho, algumas vezes eu fico pensando que Jesus seria julgado e condenado porque cuspiu e fez lodo com barro e untou os olhos do cego. Alguém poderia dizer, olha que coisa, falta de higiene, como pode acontecer isso? Olha, mas Jesus é o Senhor. Ele age como Ele quer. Ele faz da maneira dele, mas o importante é que você pode conhecer que foi Ele que fez, porque o milagre acontece. E assim o milagre aconteceu na vida da sogra de Pedro e ela levantou para servir a Deus. Meu amigo, Deus já levantou a sua vida e levantou a sua vida não para você gastá-la de qualquer maneira, longe de Deus, desobedecendo o Senhor. Olha, Ele te levantou para servi-lo. E o que Deus espera é que você tenha gratidão. E da maneira que Ele te curou, da maneira que Ele realizou milagre em sua vida, que agora você consagre a sua vida a Ele, sirva-o de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, pois isto é garantia de vitória permanente, vitória eterna. Que Deus nos abençoe.